Irmãos, vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar ao Senhor, dando esse privilégio, ó Pai, de podermos te adorar. Pedimos agora pela meditação de Tua Santa Palavra, que possa vir fortalecer a nossa fé, nos trazer edificação, possamos colocar em prática, ó Pai, e também ensinar a outras pessoas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje o tema que vamos estudar é sobre a fé. É um tema que nós chamamos de pela fé. As crianças podem acompanhar, a irmã Silvana, certo? Então vamos para Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11 e 1. Hebreus, capítulo 11 e verso 1. Quem escreveu o livro de Hebreus, alguém sabe? Até hoje, tem essa grande dúvida, entre os teólogos. Não se sabe ao certo, quem escreveu o livro aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi até uma mulher que escreveu. Então, existem várias vertentes aí com relação a quem escreveu o livro de Hebreus, O importante saber é que o autor é Deus. Então, independentemente de quem escreveu, é um livro canônico, está nas Escrituras e ele é digno de toda confiança, E é um dos livros que fala muito bem sobre a fé, principalmente capítulo 11, que vai falar sobre a fé e enfatiza muito essa questão. Então, o versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aqui nós observamos como se fosse uma definição do que é fé. Fé é certeza, fé é convicção. E é a certeza em algo que você está esperando. E é a convicção em algo que você não viu ainda. Então, a fé, irmãos, não é um otimismo, um pensamento positivo. E que se você acreditar tanto em uma coisa, ela vai acontecer. Isso não é fé, certo? Fé é você ter a certeza e a convicção em algo que foi prometido na palavra de Deus. Não é eu creio que hoje vai chover. Então, eu tenho fé que hoje vai chover. Mas espera aí, onde é que você ouviu nas Escrituras Sagradas que hoje vai chover? Tem escrito? Não. Então, não é fé. Você tem um pensamento positivo, uma esperança, que isso vai acontecer, que hoje vai chover. Mas nós não sabemos. Nós não podemos dizer que temos fé nisso, porque não está escrito, não é uma promessa de Deus. Então, fé deve estar relacionada a algo que já foi prometido e nós acreditamos que isso vai acontecer. É a certeza de coisas que se esperam, é algo que eu espero que aconteça. Por que eu espero que aconteça? Porque está escrito na palavra de Deus, foi prometido por Deus. E é a convicção de algo que eu nem vi ainda, do invisível tornar a ser visível. A fé está relacionada a isso também. Trazer o invisível a ser visível, passar a ver isso acontecendo. Mas por quê? Porque Deus disse que isso ia acontecer. Então um dia nós veremos. Por quê? Porque Deus prometeu que isso ia acontecer. E nós veríamos isso acontecendo. Certo? Eu vou ler aqui alguns comentários sobre esse versículo que o autor é William MacDonald, que é bem interessante o que ele fala. Diz o seguinte, a fé é a confiança incondicional na palavra de Deus. Então, por aí, nós já entendemos o que eu falei na introdução, que a fé, você tem que basear ela em algo que já foi escrito. Algo que já foi prometido por Deus. Então, está escrito na palavra de Deus que o arrebatamento vai acontecer. Então, você tem certeza que o arrebatamento vai acontecer, sim ou não? Sim, por quê? Você já viu? Você já participou dele? Não. Mas você tem certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Então, isso é fé. É uma confiança incondicional na palavra de Deus. É o confiar de que o que está escrito lá, que vai acontecer, vai acontecer. E aquilo que eu não vi ainda, também eu vou ver. Eu verei. Por quê? Porque está escrito.
Fé é firmar-se na convicção de que Deus é digno de toda confiança. É a convicção de que aquilo que Deus diz é verdade sempre e de que tudo o que Ele promete realmente acontece. A fé está voltada principalmente às coisas futuras, que se esperam. Então, a fé ela vai estar relacionada às coisas futuras. Por que a fé não está tão relacionada às coisas passadas? Porque já aconteceu. Eu não estou esperando que aconteça, mas já aconteceram. Então ela está mais relacionada às coisas futuras. Irmão, mas você disse assim que não está tão relacionado. Então quer dizer que tem alguma relação com o passado? Tem também. Em que sentido, irmãos? Das coisas que aconteceram no passado que nós não vimos. Quem viu Jesus pendurado na cruz? Ninguém. E por que nós sabemos que aquilo é real, que aquilo é verdade? Porque nós temos fé na palavra de Deus, está escrito que aquilo aconteceu. Então nós temos fé no passado, nós acreditamos que aquilo mesmo que nós não vimos aconteceu, que está escrito nas Escrituras, e acreditamos também no futuro, com base na palavra de Deus. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E também a fé está relacionada à área do invisível, ou seja, fatos que se não veem. Eu não vi. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, a habitação dos salvos. Quem já viu a Nova Jerusalém? Acho que nenhum de nós viu nem a Jerusalém terrestre, né? Está lá em Israel, né? Imagine a Nova Jerusalém que vai ser lá na eternidade. Nós não vimos ainda, mas nós acreditamos, nós vamos ver essa cidade. Porque Deus disse que ela existe, né? E nós vamos para lá. Aqueles que creram em Cristo irão para esse lugar maravilhoso. Um jogador de futebol americano, que ele era contrário à escravidão e também poeta, ele disse que damos passos da fé no aparente nada e então sentimos a rocha que está por baixo. Só que a fé não é isso, certo? Ele disse isso, mas a fé não é isso. Não é um salto no escuro. A fé ela exige a mais garantida das provas. E nós encontramos essas provas na palavra de Deus. Então a fé não é você acreditar em algo que não está escrito, que não tem nenhuma promessa de Deus e dizer, não, isso eu acredito, então isso é fé. Não é, certo? Fé, ela tem que ter uma base. E essa base é a palavra de Deus. Muitas pessoas nutrem a errônea concepção de que basta crer intensamente em alguma coisa para que ela aconteça. Como eu dei o exemplo da chuva. Eu acredito que hoje vai chover. Eu tenho fé, tenho certeza que vai chover. Olha, está até fechado o tempo. Mas isso não é fé, porque não está escrito em lugar nenhum que hoje vai chover. Não, mas aquele povo lá da televisão, das previsões do tempo, disse que hoje vai chover. Mas espera aí, a sua fé é baseada nas coisas desse mundo? Nos homens? A nossa fé ela deve ser baseada em Deus, nas promessas do Senhor, naquilo que Ele falou. Então, essa ideia, né, de que eu acreditar tanto em uma coisa e isso vai acontecer, isso não é fé. É um ilusionismo, é um pensamento positivo, mas não é fé. A fé precisa de uma revelação de Deus em que se apoiar, uma promessa divina para se agarrar. Quando Deus promete alguma coisa, ela está tão garantida como se já tivesse acontecido. É muito interessante essa expressão, porque Deus disse que o milênio vai acontecer. Quando? Não sabemos, né? Porque o milênio é depois da tribulação, né? Satanás vai ser preso lá por 1000 anos, e aí vai ter o reinado de Cristo, o reino milenar. Para nós não aconteceu ainda, e nós nem sabemos quando vai acontecer, mas nós temos certeza que isso vai acontecer. Temos certeza, pela fé, porque é uma promessa da palavra de Deus. Para Deus já aconteceu, porque na mente dele já está tudo planejado, tudo já estruturado, e já aconteceu, porque Deus ele não tem limitação com o tempo. Certo? É interessante que você observa nas profecias de Isaías, quando fala da morte de Cristo, diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Lembra? Isaías 53? Ele foi levado. Mas espera aí, Isaías foi escrito entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Como é que ele diz que ele foi levado no passado? Foi é o verbo no passado. Como ele foi levado se não aconteceu ainda? É porque na mente de Deus já estava tudo pronto.
Então, Deus ele não tem limitação com o tempo. Por isso que diz, a fé ela tem essa base, né, de como algo que já aconteceu, é certo. Então, na mente de Deus é como se já fosse até passado, porque já está tudo planejado, certo? Quando ele afirma algo acerca do futuro, então isso certamente acontecerá. Em outras palavras, a fé traz o futuro para o presente e torna visível o invisível. Eu espero que isso aconteça. Então, ele traz esse futuro para o presente. Eu acredito que já vai acontecer. Quando? Eu não sei. Algumas coisas Deus não data, né? Não diz o dia. E também o invisível vai se tornar a ser visível, porque um dia nós veremos a promessa de Deus acontecer. Se cremos em Deus, jamais corremos qualquer risco. Deus não pode mentir. Ele jamais enganaria e tampouco pode ser enganado. Crer em Deus é a coisa mais racional, mais segura e mais lógica que se pode fazer. É uma declaração muito importante, porque o ser humano, ele costuma acreditar nas coisas, por mais que ele diga que ele é ateu. Ateu só de teoria, certo? Só de nome. Mas o ateu, ele acredita em algumas coisas. Ele não pode dizer que é ateu. Ele pode dizer que não crê em Deus. Ele pode até dizer isso. Mas no fundo, ele tem alguma coisa na consciência dele que incomoda ele com relação à existência de Deus. Por isso que ele faz questão de se declarar, às vezes, como ateu, certo? Porque, irmãos, é uma coisa muito irracional você pensar que nós viemos a esse mundo, dentre milhões de espermatozoides, nós fomos escolhidos para vir à Terra, e aqui no mundo nós simplesmente vamos viver sem saber o dia de partir. Nós nascemos, crescemos e morremos. Não sabemos se vamos morrer cedo ou tarde, com 10 anos ou 100 anos. Nós não sabemos. Então nós vivemos na incerteza da vida a cada instante. Não é nem a cada dia, é a cada instante. Quem de nós garante que vai chegar em casa vivo hoje? Alguém garante? Ninguém garante. Nós não temos certeza do dia da nossa partida. Nós não sabemos o dia que vamos partir. Então, é algo assim muito triste se nós vivêssemos na esperança só dessa terra. Eu vou nascer, morreu, acabou. Não tem mais nada lá. Então, eu tenho que aproveitar a vida aqui na terra, ou seja, desfrutar dos prazeres do mundo, né? Desfrutar dos prazeres do mundo bem à vontade mesmo, porque morreu, acabou, não tem mais nada depois. É muito sem graça, irmãos, viver dessa forma. Porque nós não sabemos também por quanto tempo vamos desfrutar das coisas desse mundo. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Então seria uma vida muito sem graça, sem sentido. Quando eu pensava assim, eu achava que eu não tinha sentido para a vida. Um tempo, no passado, quando eu era ainda criança, eu pensava que a vida era assim. Morreu, acabou. Eu tinha muita curiosidade para saber, porque eu ia para os velórios com meu pai, eu ainda criança, né? 7 anos de idade, por aí, e eu via lá o corpo no caixão e ficava perguntando, Senhor, Deus, será que é só isso? A vida acaba aí, não tem mais nada depois disso? A vida é muito sem graça. Se nós formos pensar de forma racional, nós vamos entender que a vida é sem graça, não tem sentido viver com esperança só nas coisas dessa vida. Você pode morrer a qualquer momento. Então eu vivia sem sentido na minha vida. Até que eu encontrei a palavra de Deus esclarecendo coisas sobre o futuro, sobre a vida após a morte. Aí foi que eu encontrei o sentido da vida. Porque aí é mais racional você pensar que não, nós viemos a esse mundo, Deus nos deu um tempo nessa terra, nos dá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, partirmos desse mundo e morar no céu. É mais racional ou não é? É melhor pensar assim ou não é? Eu acho, né? Bem melhor. Do que eu pensar que, não, eu vim esse mundo do acaso, por acaso eu cheguei aqui, não sei o dia que eu vou partir e eu vivo sem perspectiva de futuro. É uma vida muito sem graça. Faz muito mais sentido eu viver uma vida na esperança de me encontrar com Deus e morar no céu e ser feliz para sempre. É um final feliz, não é? Então, eu prefiro viver dessa forma.
Né? Há quem diga, não, mas você não pode provar isso. Tudo é pela fé. Como é que você pode provar que isso não existe? Há pessoas que dizem, você não pode provar que existe um céu. E como você prova que não existe? Tem como provar? Mas ninguém nunca voltou de lá para dizer. Sim, isso é prova suficiente de que esse lugar não existe? É só parar para refletir nas coisas. Ninguém nunca ter voltado de lá do céu para aqui, para a terra, para falar a respeito do céu, não é prova suficiente para dizer que ele não existe. Não é argumento plausível. Não tem sustentação esse argumento. Dizendo, não, ninguém nunca veio, então não existe. Não. Eu posso muito bem ir para São Paulo nunca voltar, ou para uma cidade desconhecida que ninguém de vocês conhece, e nunca voltar de lá e dizer, rapaz, esse lugar que o irmão foi não existe, que ele nunca voltou para dizer. Vocês podem dizer isso? Eu posso ir para um lugar que vocês nunca foram. Nem sabem que existe. Quem sabe que existe um lugar chamado Finlândia? Pouca gente sabe, né? Mas existe. A pessoa, se eu disser só, irmãos, eu vou para a Finlândia. Conversa, irmão. Aí eu vou embora. Eu nunca volto. Rapaz, esse lugar não existe não, que o irmão nunca voltou para dizer. Mas existe. E por que as pessoas às vezes duvidam que esse lugar existe? Porque não conhecem. Não conhecem o lugar. É assim as pessoas que dizem, não, o céu não existe. Por quê? Porque você não conhece o céu. Mas e nós conhecemos o céu? Nós já fomos lá? Não. Mas por que nós conhecemos? Porque está escrito na palavra de Deus. E nós cremos pela fé. Eu estou dizendo para vocês que existe esse lugar, né? Finlândia. Por que vocês acreditam que existe? Porque eu estou dizendo, né? Então vocês estão tendo fé na minha palavra. Vocês nunca foram lá. Mas vocês estão acreditando no que eu estou dizendo. É assim, irmãos, a salvação da nossa alma. É assim acreditar no céu. Nós temos que acreditar no que Deus está dizendo. Aí você observa, como ser humano, ele tem fé, sim. Ele acredita nas pessoas. Ele acredita nos livros seculares. Nos livros de história, geografia e filosofia e outros mais. Acreditam nisso. Por que não acreditar em Deus? Pararam para pensar? Por que alguns seres humanos têm tanta resistência de acreditar na palavra de Deus? Sabe por que é? Porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos. A palavra diz isso. Satanás cega o entendimento. E aí as pessoas creem nos livros seculares, creem na astrologia, creem na antropologia e tantas outras coisas mais. Mas aí quando chega na Bíblia, não, peraí, isso foi escrito por homens. Qual foi o outro livro que foi escrito por deuses? Vocês já viram algum livro que foi escrito pelos deuses? Já pegaram algum? Tudo foi escrito por homens, irmãos. Então é só pensar de maneira racional. Todos os seres humanos foi quem escreveram os livros que nós lemos e acreditamos nas histórias. E por que não acreditamos na Bíblia? Só a Bíblia não é digna de confiança? Satanás cega o entendimento. Aí mais uma prova de que a Bíblia é verdadeira. Que a Bíblia diz isso. Já para alertar o ser humano. Cuidado que o diabo vai cegar o entendimento de vocês. Ele vai tentar mostrar para vocês que a Bíblia não é real. Que a Bíblia não é verdadeira. Que a Bíblia não é digna de confiança. Que o céu não existe. Que a fé é coisa para pessoas fracas. E aí Satanás fica usando essas flechas. São os dardos inflamados do maligno. Que tentando nos acertar. Aí a gente, para não ficar por baixo na sociedade, não sou fraco. Então não preciso de fé. Né? Mas Paulo disse, quando sou fraco, é que sou forte. Ele reconhecia a fraqueza humana dele e confiava na soberania e no poder de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Isso é fé, é você confiar na palavra de Deus. A fé não está limitada ao âmbito das possibilidades, mas traspassa as fronteiras do impossível. Alguém declarou, a fé começa onde acabam as possibilidades. Se algo é possível, nisso não reside uma honra especial a Deus. Então, se algo é possível acontecer, então vai acontecer. Né?
Mas, se é impossível, então poderá acontecer. E aí entra no âmbito da fé. Opa, isso aqui as pessoas dizem que é impossível acontecer, o céu não existe. O arrebatamento, isso é conversa, um milênio. Alguns acham impossível. Se é impossível, então há possibilidade da parte de Deus de fazer isso acontecer. Se estiver realmente na palavra dele como prometido. Fé, grande fé, a promessa vem olhando só para Deus. Impossibilidades, Jesus as vencerá. Convenhamos, também existem dificuldades e problemas na vida de fé. Deus testa nossa fé na fornalha da angústia e das tentações para ver se ela é genuína. Observe o que é que diz 1 Pedro 1:7. Deus também põe em prova a nossa fé, para ver se realmente confiamos nele. 1 Pedro 1:7 diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro é perecível, a fé não. A fé não é perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé, ela também muitas vezes é provada, para ver se nós realmente, se essa fé realmente é verdadeira. Às vezes precisamos esperar muitos anos até vermos o cumprimento de suas promessas, das promessas de Deus, né? E em alguns assuntos precisaremos esperar até estarmos com o Senhor, ou seja, até a nossa morte. Tem alguns cumprimentos de profecia que nós só vamos ver na eternidade. Nós não vamos ver nesse mundo se cumprindo. Exemplo, o corpo glorioso que todos os filhos de Deus irão receber, um corpo incorruptível e imortal. Você vai ver ainda nessa vida? Não, você vai ver só na eternidade. Quando você partir desse mundo, você vai em espírito para a presença de Deus, que diz que é ausente do corpo, presente com o Senhor, e fica lá em espírito na presença de Deus. No dia da ressurreição dos salvos, que vai ter a ressurreição também dos perdidos, né? Na ressurreição dos salvos, então os salvos receberão um corpo glorioso. Então o espírito vem se encontrar com um novo corpo que Deus vai dar. E é um corpo incorruptível e imortal. Então essa profecia de um corpo incorruptível e imortal que os salvos irão receber, nós só veremos na eternidade. Nós não vamos ver ainda nessa vida. Então precisamos entender também essas coisas. Não são todas as profecias que vão se cumprir enquanto nós estivermos vivos. Algumas profecias só se cumprirão depois da morte. George Miller disse, dificuldades são os nutrientes que alimentam a fé. Então, irmãos, ter fé em Deus não significa dizer assim, eu tenho fé em Deus, então você vai ser curado agora, em nome de Jesus eu ordeno. Não é isso. Onde foi que Deus disse que aquela enfermidade teria que ser curada naquele dia? Está escrito em algum canto? O irmão fulano de tal vai ter uma enfermidade, então tal dia 30 de abril de 2023, um irmão vai orar e ele vai ser curado. Está escrito na Bíblia? Então isso não é fé. Não está escrito? É um ilusionismo, né? São ilusões que as pessoas criam nos outros. Fé tem que ter uma base bíblica, numa promessa de Deus. Então nós precisamos passar por dificuldades muitas vezes. Não significa que todas as nossas enfermidades serão curadas. Quem aqui não tem nenhum problema de saúde? Nenhum. Levanta a mão. Ninguém levantou. Então todos têm algum problema de saúde, né? Ou usam óculos, outros têm pressão alta, diabetes, né? Colesterol, problema nos rins, e às vezes nem sabe, né? Às vezes nem sabe que tem, mas tem. Alguns têm. Tem problema nos pés, tem problema na coluna, tem dor de cabeça, e gripe, e tosse, e não sei o que, e por aí vai. Todos nós, irmãos, passamos por problemas. E ter fé em Deus não é dizer, não, eu tenho fé em Deus, então eu sou 100%. Eu não tenho doença, eu não tenho problema familiar, não tenho problema emocional, não tenho problema psicológico algum, porque eu tenho fé em Deus. Isso é papo furado, certo? É papo furado. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos.
Então, Deus põe em prova a nossa fé. É porque Ele é ruim? Não. Por que então que Ele põe em prova a nossa fé? Tem umas perguntas, né? Eu faço essas perguntas, irmãos, porque às vezes vocês podem se deparar com isso no dia a dia, certo? Alguém pode chegar para vocês e perguntar isso. Por que que Deus põe em prova a nossa fé? E aí, o que é que nós vamos dizer? Quando a gente estuda na escola, aí não chega aquele período da gente fazer a prova, né? Por que que os professores aplicam a prova? Para testar o nosso conhecimento, não é não? Saber o que nós aprendemos daquilo que nós estudamos. Então, por que que Deus põe em prova a nossa fé? Para Ele saber, não é que Ele não saiba, né? Mas é para Ele mostrar para nós o que nós aprendemos dEle. Ficou claro? Não. Ele prova a nossa fé. Então, Ele ensina a palavra de Deus para nós. Aí chega um certo dia que eu vou estar em prova agora. Eu já sei a sua fé. Deus já sabe, Ele sabe tudo. Mas Ele quer mostrar para nós o nível da nossa fé, o nosso nível de conhecimento com relação às coisas de Deus, o nosso nível de submissão à palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. Ele testa a nossa fé para nós observarmos. Opa, estou bem com Deus, ou rapaz, não estou muito legal não, tem que melhorar, né? Nós mesmos vamos observar, diante das provas, como é que nós estamos diante de Deus. Então é por isso que Ele prova a nossa fé, irmão. Não é porque Ele é ruim, não, é porque Ele quer nos fazer melhores. Porque às vezes o outro exemplo lá da prova na escola, às vezes a gente estuda e acha que está sabendo de tudo, né? Quando chega na hora da prova, a nota lá embaixo, né? Então é para a gente nos avaliar, para nós nos avaliarmos. Então Deus prova a nossa fé também para isso, porque às vezes a gente está andando na vida cristã e está achando que tá tudo beleza, eu sou um super crente e tal. E aí quando vem a prova, aí é que nós vamos, opa, peraí, não está tão bem assim quanto eu achava, né? Não estou tão bem, então preciso melhorar, certo? Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer que nós melhoremos na nossa vida espiritual, que nós cresçamos. Por isso que Ele prova a nossa fé, não é porque Ele é ruim não. Porque se Ele fosse ruim, Ele ia botar uma provação bem pesada que a gente ia cair mesmo, estabafado, né? E a gente aguenta, não é? Tem algumas provas que a gente aguenta, suporta e tal, somos aprovados, outras nós somos reprovados, e não é assim? Se Deus fosse ruim, Ele botava para a gente ser reprovado todo o tempo. Mas não é. Deus, Ele é amoroso, é maravilhoso, então Ele quer nos mostrar como nós estamos diante dEle, para que nós possamos melhorar. Hebreus 11, de verso 6, diz o seguinte, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então, sem fé eu não posso agradar a Deus. Irmãos, esse versículo é muito claro. Você consegue agradar a Deus sem fé? Você pode ir para o céu sem fé? Não tem como. Você não tem como agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível. Então, observe que você tem que crer na palavra dele. Você não tem como agradar a Deus sem crer na Bíblia. A pessoa diz, não, eu creio muito em Deus e eu tenho fé demais em Deus. E quando você morrer, você vai para onde? Eu não sei, né? Só Deus sabe. Mas espera aí. O que é que a Bíblia diz em 1 João 5 e 12? O que é que está escrito aí? Aquele que tem o Filho tem a vida. Filho com inicial maiúsculo é referência ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem o Filho, que não tem Jesus, não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isso não está falando de vida física. Está falando de vida eterna, salvação de alma. Certo? E se fosse de vida física, a pessoa precisaria crer em Jesus, ainda espermatozoide, para poder fecundar o óvulo e vir à vida. Então não está falando de vida física. Certo? Porque tem muitos que estão nesse mundo e não estão nem aí para Deus, né? Então não está falando de quem tem Jesus tem a vida física, não. É vida eterna. Certo?
Aí ele diz, ó, estas coisas vos escrevi. Quem está escrevendo isso aqui? João, o apóstolo João, não é João Batista, é o apóstolo João, discípulo amado de Jesus. Ele diz, estas coisas vos escrevi, para quê? Qual o propósito? A fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, o ser humano, ele pode saber que tem a vida eterna? Pode, segundo a Bíblia, sim. Então, como é que a pessoa diz, eu tenho fé em Deus demais? Você vai para o céu? Ah, eu não sei. Então, você não tem fé. Entenderam? Não tem lógica a pessoa dizer que tem fé em Deus, mas não sabe que vai para o céu. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Filho, se você diz que tem fé em Deus, você tem que ter fé no Filho de Deus também, não é não? Como é que eu tenho fé em Deus e não tenho fé no Filho dele? Se eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no Filho de Deus, que é Jesus. E se eu tenho fé, então eu posso saber que tem a vida eterna. E quem é que pode saber que tem a vida eterna? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, não é coerente o ser humano dizer que tem fé em Deus, mas não sabe se vai para o céu. Isso não é coerente, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você tem fé no Filho, se você crê no Filho de Deus, você pode saber. Por que você pode saber? Porque não depende de você, depende da fé que você tem em Cristo. Se você creu no Senhor Jesus, então você pode ter a certeza da sua salvação. Por quê? Porque não é por merecimento. Se a salvação fosse por merecimento, nenhum de nós teríamos certeza. Nenhum de nós. Nenhum ser humano na face da terra teria certeza de salvação, se a salvação dependesse das nossas obras. Porque todos nós pecamos diante de Deus. O ser humano só pode saber que tem a vida eterna porque ele crê em Deus, no Filho de Deus. Não por méritos próprios, mas pela fé no Filho de Deus. Então, essa é a confiança que temos para com Ele. A confiança que temos para com Deus e para com Jesus é essa. Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se o ser humano pedir salvação, Deus vai dar? Sim ou não? Aí onde é que fica aquela ideia que diz, Jesus morreu só pelos eleitos? Né? Tem uns pregando por aí isso. Não estou criticando não, certo? Só estou abrindo os olhos da igreja. Jesus morreu só pelos eleitos. Então só um grupo exclusivo é que vai ter acesso à salvação. E isso é a doutrina que eles pregam, certo? Só um grupo exclusivo vai ter acesso à salvação e outros, mesmo que queiram ser salvos, não serão. Eu não acredito nisso, certo? Por que eu não acredito? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O contexto vem falando de quê? Aquele que tem um filho tem a vida eterna, aquele que não tem um filho não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O contexto vem falando de quê? Vida eterna. Aí ele diz, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pediu o quê? Vida eterna. Se o ser humano pedir vida eterna a Deus, Deus vai ouvir, sim ou não? É segundo a vontade de Deus. Será que não é a vontade de Deus que o ser humano seja salvo? Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo, Deus deseja que o ser humano seja salvo. Então é a vontade de Deus a salvação. Pergunta, se todos os seres humanos pedissem a salvação a Deus, Deus daria a todos, sim ou não? Eu creio que sim. Eu creio. Se alguém discorda, sem problema, certo? Você crê do seu jeito, eu creio do meu, né? Mas não vamos brigar por causa disso. Mas eu creio que a graça e a misericórdia de Deus, Ele pode alcançar a todo ser humano. Por que a graça e a misericórdia de Deus não alcança a todo ser humano? Porque nem todos pedem a salvação. Olha os dois ladrões na cruz. Um pediu, não foi? Jesus deu a salvação para ele? Sim. E o que não pediu, Jesus deu? Não, ele não pediu. Mas se tivesse pedido, Jesus teria dado. Então precisa pedir a salvação. Porque
eu creio que ele pode alcançar qualquer ser humano que se arrependa. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para 1 João 5:10 aqui, ó. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quando você não acredita no que Deus fala a respeito de Jesus, você está chamando Deus de quê? Mentiroso. Ah, não. Vocês estão dizendo aí que eu tenho que crer em Jesus para ir para o céu, né? Mas eu não acredito muito nessa história, não. Meu amigo, sinto muito em lhe dizer, mas você vai se ver com Deus sobre esse assunto, não é comigo, não. Você não está me ofendendo diretamente, né? Indiretamente está, porque você está ofendendo a Deus diretamente, e indiretamente a mim, que sou filho de Deus. Mas diretamente você está ofendendo a Deus, porque foi Deus que disse que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Que testemunho? Salvação. De forma bem direta e resumida, né? Se você não dá crédito a isso que Deus está dizendo, você está fazendo Deus de mentiroso. Você está dizendo, não, Deus é mentira sua. A salvação não é por meio de Jesus, não. É por meio das obras. Porque eu sou uma pessoa boa e eu posso fazer por onde agradar o Senhor. Meu amigo, se você está dizendo que Deus está mentindo, como é que você quer morar com Ele no céu? Hã? Faz sentido você chamar uma pessoa de mentirosa? Ei, você é mentiroso, mentiroso. Vamos almoçar lá em tua casa, tá bom? A pessoa vai te receber lá? Hã? Ei, você é um mentiroso, você está contando mentira aí. Rapaz, dá uma dormida lá na tua casa? Mas está me ofendendo, chamando de mentiroso e quer dormir na minha casa. Vai catar coquinho, né? Aí como é que eu chamo Deus de mentiroso? Porque eu não acredito na salvação que Deus está prometendo por meio de Jesus e quero ir morar no céu com Deus. Você acha que Deus vai receber lá? Né? A pergunta está, a resposta está implícita, né? É lógico que Deus não vai receber a pessoa que está chamando ele de mentiroso. Não vai. Primeiro porque não está crendo em Jesus. Segundo, está ofendendo a Deus. Como é que vai morar na casa de Deus ofendendo a Ele? Então, irmão, nós precisamos aprender a dar crédito ao que Deus diz. Isso é fé. É eu dar crédito ao que Ele está dizendo, ao que está escrito na palavra dEle. E se Ele diz que o caminho para o céu é Jesus, como diz João 14,6, que Jesus diz que Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E quem é que vai ao Pai sem Jesus? Ninguém, porque Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se está escrito isso na palavra de Deus, eu tenho que crer em Jesus se eu quiser ir para o céu. Agora, se eu não quiser ir para o céu, eu posso crer em qualquer outra coisa, né? Ou não crer em nada. Porque não entrar no céu, aí a gente já tem por certeza na vida. Nasceu, a gente já sabe que não vai para o céu. Para a gente mudar essa história, a gente tem que crer em Jesus, que é o caminho. E isso é o que nós chamamos de fé, é crer na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. Fala aos nossos corações. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pelo entendimento de cada um que ouve essa mensagem, que o Senhor possa tocar em seus corações, lhe dando cada dia mais firmeza e confiança na Tua santa palavra, desenvolvendo a fé em nossos corações, Pai, para que possamos confiar em Ti, acreditar no que está escrito e nos submeter à Tua vontade para a Tua glória. Que aqueles que não entregaram a vida ao Senhor Jesus ainda possam fazer, Pai, crendo que é o que o Senhor diz, é o caminho para o céu como o Senhor nos ensina. Então, se querem ir para o céu, precisam do Senhor Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente e unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor. Pedimos também as Tuas bênçãos pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. Possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e que Deus os abençoe.